Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 8 de maio de 2019, caso você esteja aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição e ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom pessoal, quero chamar a atenção de vocês, é uma situação urgente, é uma situação que o povo brasileiro, nós temos que ficar atentos, porque a propaganda nazista ela está em alta no Brasil e você precisa tomar cuidado com isso. O mesmo que aconteceu, o que foi propagado na Alemanha nazista com muita antecedência antes de ser comandado, de ser governado pelos nazistas, está acontecendo já no Brasil e já fazem alguns anos. Pelas minhas contas, chutando baixo, acredito eu que deve ter aí no mínimo mais de 2 milhões de seguidores sem saber, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês, sem saber que estão compartilhando de propaganda nazista. É isso mesmo, existem muitos cristãos aí, muita gente que acredita em Jesus, mas infelizmente está ajudando a propagar informações com conteúdo nazista. E isso é perigoso, né? Quando você ouvir de determinadas pessoas, de determinadas páginas do Facebook, do YouTube, do Instagram, esse tipo de informação de que esquerda e direita é a mesma coisa, saiba que isso é uma manipulação, é uma estratégia muito bem utilizada, aliás, ela foi muito bem utilizada na Alemanha, certo? Para convencer as pessoas que isso de fato não existia e hoje está sendo utilizado da mesma forma. Essa imagem que você vê aqui, com a bandeira, isso daqui é uma propaganda antiga, tá pessoal? Essa imagem que você está vendo, ela foi utilizada de verdade para fazer propaganda para o governo nazista. Para convencer as pessoas a acreditarem que esse negócio de direita e de esquerda não existia. Era uma das estratégias do nazismo para convencer as pessoas de que isso de fato não existia. E hoje a gente ouve a mesma coisa de vários canais aqui no YouTube, de várias páginas do Facebook, de várias páginas do Instagram e várias outras redes menores sociais. A gente está vendo isso. Nós vimos agora nessa última eleição, inclusive um político aí, que não quero citar o nome aqui agora, que se candidatou à presidência da República e ele se vinculou a essa ideologia. Não sei se ele sabe, certo? Não quero aqui julgá-lo se ele sabe ou não, mas ele foi, digamos assim, que de certa forma manipulado para entrar nesse grupo, sabendo ou não do que ele estava entrando, Toda essa situação que envolve uma discussão a respeito de Illuminatis, de maçonaria, de judeus satânicos e todas essas informações que são propagadas por esses canais, eles estão utilizando da mesma forma, o mesmo conteúdo, claro que de uma forma muito mais moderna, para implementar novamente a política nazista. Beleza? Então, diante dessa situação, eu quero passar algumas informações que aconteceram na Alemanha nazista, para você tomar os seus cuidados, porque muitos de vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo para vocês mesmos, certo? E vocês, sem saberem, estão ajudando a aumentar a propaganda produzida por essas pessoas, ok? Então, como você vê na imagem aqui, a bandeira da Inglaterra e a bandeira dos Estados Unidos. Aqui você vê um judeu, com o símbolo aqui de Israel e a bandeira da União Soviética, que foi bastante utilizado na época para desenvolver essa propaganda de que não existia esquerda nem direita. Olha só que interessante, a mesma coisa é propagada agora, por esses canais. A propaganda diz o seguinte: propaganda anti-judaica nazista.
A propaganda nazista frequentemente retratava os judeus como envolvidos em uma conspiração para provocar a guerra. Aqui um judeu estereotipado conspira nos bastidores para controlar as potências aliadas, representadas pelas bandeiras britânica, americana e soviética. A legenda diz: por trás dos poderes do inimigo, o judeu. Então a gente observa, através do que já aconteceu na história, do que já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? E usando o principal ícone da Segunda Guerra Mundial, que foi a Alemanha nazista, elementos que foram usados, propagandas que foram usadas para convencer as pessoas. Isso não foi de uma hora para outra, tá, pessoal? A implementação dessa ideologia, ela é estratégica e leva um tempo para ser implementada na cabeça das pessoas. Justamente, olha só que interessante, se vocês prestarem atenção, né, no sentido dessa propaganda, o que significa, vocês têm a total certeza de que hoje, em 2019, isso já vem acontecendo há mais de 8 anos aqui no Brasil, desde que eu me conheço aqui na internet, essa propaganda já existe aqui no Brasil. Ou seja, classificar os judeus, né, como sendo uma entidade conspiradora, junto com a maçonaria, junto com a esquerda, né, que no caso seria os soviéticos, hoje é a Rússia, e eles produzem o mesmo conteúdo, eles produzem a mesma coisa. Olha, se não existe esquerda, né, se não existe nem esquerda nem direita para eles, o que eles estão fazendo, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país democrático, né? Um país onde as pessoas possuem a sua liberdade de crença religiosa, podem ter a sua atividade política, né, tanto de esquerda quanto de direita. Isso se chama liberdade, onde as principais instituições, como as religiosas e políticas, promovem essa liberdade às pessoas, coisa que na Alemanha nazista não existia. Não existe em países que são comandados politicamente pela esquerda, como China, né? China não existe Estado laico, Coreia não existe Estado laico, ou seja, divisão de Estado, né, e religião. Então essas pessoas, eu pergunto a essas pessoas, qual que é o objetivo dessas pessoas? Se para elas não existem nem esquerda, não existe nem esquerda e nem direita, por que elas estão vivendo em um país democrático como o Brasil? Por que elas não vão viver na Venezuela, né? Se é tudo a mesma coisa, se não existe nem esquerda nem direita, vão morar na Venezuela, vão morar na Coreia do Norte, na China, na Arábia Saudita, né? Não são países democráticos também, segundo as suas ideologias, aonde direita e esquerda não existe? Então, pessoal, isso é tudo mentira. Existe uma frase, uma das várias frases que foi utilizada por Adolf Hitler, que é a seguinte: torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando-a e eventualmente todos acreditarão nela. É exatamente o que eles estão fazendo, pessoal. Eles criaram, como na Alemanha nazista, né, martelando na cabeça das pessoas que os judeus estavam por trás de todas as instituições, de bancos, empresas, junto com a maçonaria, né? E tudo que era contrário às suas ideologias nazistas, eles conspiravam. Só que hoje existe muitas informações que as pessoas podem checar. Existem muitas informações que você, cristão, certo? Você também que não é cristão e acredita e está caindo nessa mentira, pode checar. Hoje nós temos essa facilidade, muito diferentemente da Alemanha, né? Em 1940, 1945, 1933, era tudo controlado pelos jornais, né? E principalmente, sabe o que foi o principal ícone da propagação do governo nazista? Foram os filmes, foram os cinemas. Olha só, esse filme aqui, agora eu vou ler o que está escrito aqui do lado para você entender as situações que estão sendo empregadas para propagar
a ideia hitlerista aqui no Brasil. Os filmes em particular desempenharam um papel importante na disseminação do antissemitismo racial. Para você que não sabe o que é antissemitismo, é ser contra judeus, é praticar ódio contra judeus. Isso é ser antissemitismo. Hoje a situação é um pouco mais moderna. Eles modernizaram, né, essa linguagem de antissemitismo, certo? Até mesmo porque na época não existia o Estado de Israel. A partir da data da criação do Estado de Israel, que eu não me lembro agora, mas eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Quando foi criado o Estado de Israel, o Estado de Israel foi chamado de Estado sionista. Então, hoje, em 2019, já existe uma modernização para essa palavra de antissemitismo, que é perseguição ao povo judeu, né? Principalmente ao povo judeu, e eles classificam hoje como antisionismo. Então é o seguinte, antissemitismo e antisionismo, eles têm o mesmo sentido, que é perseguição aos judeus, conspirar contra os judeus, fazer hoje o que se fazia na Alemanha nazista, beleza? Na superioridade do poder militar alemão e no mal intrínseco dos inimigos, conforme definido pela ideologia nazista. Filmes nazistas retratavam judeus como criaturas subhumanas infiltrando a sociedade ariana. Existe uma situação aqui, né, para esse termo subhumano, porque existe algumas classificações em relação aos judeus, principalmente com os Estados Unidos, com o governo norte-americano e com o governo britânico, né, da Inglaterra. E qual que é essa classificação? Aonde era usado, né, a classificação, o termo aqui de subhumano, ou seja, de não humano, que são, como que eu posso dizer, como é usado hoje, né, de reptilianos. Eles usam o termo reptilianos para ajudar nessa conspiração, para fazer a cabeça das pessoas, para ajudar na sua teoria conspiratória. O mesmo que era feito na Alemanha nazista está sendo produzido agora. Ou seja, além de conspirarem, de construir uma conspiração, acusando os judeus de conspirarem contra o mundo, junto com a maçonaria, o classificarem como sinagoga de Satanás. Eles usam, inclusive, uma passagem do livro de Apocalipse, né? Apocalipse 2, versículo 9. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com o contexto atual. Então os nazistas usam hoje essa passagem da Bíblia justamente para convencer os cristãos e não cristãos, né, para ajudar a alimentar essa conspiração de que os judeus, os maçons e todos que não fazem parte de direita e de esquerda, para ajudar nessa conspiração e ajudá-los, né, a se tornarem cada vez maior. Por mais que você não queira acreditar, é o que eles estão propagando. A quantidade de conteúdo é muito semelhante, muito semelhante mesmo com o que foi propagado na Alemanha nazista. E você precisa tomar cuidado, certo? Com essas pessoas. Você precisa tomar cuidado com esses conteúdos, beleza? Eu vou finalizar esse vídeo aqui usando um site da maçonaria. Tá? Como vocês podem ver aqui, é aquele negócio: quem bate, esquece; quem apanha, jamais esquece, né? A maçonaria, ela foi perseguida, muitas lojas foram perseguidas e destruídas, muitos pertences dos maçons foram roubados pelos nazistas, e hoje, né, desde essa época, desde 1933, quando eles começaram a perseguir os judeus, perseguir os maçons,
eles invadiram praticamente todas as lojas da maçonaria e roubaram tudo que era usado pelos maçons. Então eles usam até hoje, né, e com muito mais modernidade, com muito mais conhecimento, para conspirar também contra os maçons e acusá-los de praticar satanismo, né? Acusá-los também de estarem em uma conspiração, como eu disse, junto com os judeus para comandar o mundo. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira, certo? Então tem algumas fotos aqui de como era algumas lojas maçônicas na Alemanha, e aí embaixo você vê a difamação, né? A distorção da situação que os nazistas fizeram para jogá-los contra a sociedade. E aqui você vê um monte, 3 caveiras, ou seja, fizeram um templo satânico, construíram uma imagem satânica da maçonaria. E isso foi construído para alimentar essa situação conspiratória na cabeça das pessoas. E aqui você vê, né, fotos de jornais utilizados pelo nazismo para induzir as pessoas ao erro, jogando os judeus, os maçons, as pessoas que tinham uma condição de vida, digamos assim, os grandes empresários que viviam na época, para jogar contra a sociedade. Então a gente vê todo esse contexto, né, usando a simbologia nazista na época. Essa daqui é a mesma que é utilizada por eles. Você nota aqui uma serpente, né? E aqui no meio da serpente você vê um símbolo da União Soviética, e ela diz o seguinte: o que representa, né, essa serpente? O mesmo que é produzido hoje. Ela representa a mesma coisa na produção do que foi feito no nazismo. Ela é utilizada da mesma forma hoje. Propaganda intitulada Judeus, Maçonaria e Bolchevismo, com uma serpente venenosa com presas expostas. Isso era o capítulo 1º de uma série de palestras conferidas por um nazista. Eu vou dar um zoom aqui, né, para você ver que é a mesma coisa, pessoal. Eu quero finalizar esse vídeo aqui chamando a sua atenção mais uma vez para que você pare de propagar, para que você pare de ajudar essas pessoas a propagarem informações com conteúdo nazista. O mesmo que aconteceu na Segunda Guerra, o mesmo que aconteceu na Alemanha nazista, está se repetindo. E eu afirmo para vocês, chutando baixo, mas chutando muito baixo mesmo, existem aí pelo menos 2 milhões de seguidores. E na minha opinião, dentre esses 2 milhões de seguidores, no mínimo 95% das pessoas não sabem do que estão se informando, o que estão compartilhando, certo? Estudem mais a respeito do nazismo, estudem mais a respeito das propagandas que foram difundidas pelo nazismo, e aí vocês terão profundo conhecimento do que essas pessoas estão fazendo, beleza? Então esse papinho, um desses papinhos utilizados por esta, digamos, organização, porque para mim é uma organização, certo? De que não existe nem direita nem esquerda, ela é totalmente mentirosa. Pergunte a elas, por que você não vai morar na Venezuela? E outra, na Venezuela, já mostrei aqui, certo? Vou colocar de novo aí a foto. E essa foto foi colocada, ela foi divulgada também pela Janaína Pascoal, que só viu o que estava acontecendo em relação aos maçons nos jornais do Uruguai. Ela publicou lá no Twitter dela, né? Ou seja, perseguição aos maçons. Perseguição, olha aí a foto do jornal, perseguição aos maçons. Olha só o que o comunismo está fazendo, né? Ou seja, pessoal, hoje eles têm uma mesma ideia. Comunismo, nazismo. Eu vou mostrar isso para vocês porque isso está acontecendo na Síria. Esse vídeo que vocês recebem quando vocês chegam aqui no canal e tem um vídeo aí pequeno, um vídeo curto, somente com imagens e legendas, né, de um símbolo ocultado do nazismo. A Rússia está defendendo
o que está sendo promovido na Síria, certo? Em breve eu vou mostrar isso para vocês com muito mais calma, com muito mais ênfase e provar que eles têm a mesma ideia, conforme está descrito no livro de Apocalipse. Eles têm o mesmo intento. E qual é esse intento? Perseguir os judeus, perseguir os cristãos, certo? E promover o seu único, tentar promover, porque eles não vão conseguir comandar o mundo inteiro. O anticristo, né, todo o poder que será levantado por essas organizações, eles entregarão todo esse poder ao anticristo. Só que ele não vai comandar o mundo inteiro. Ele não vai conseguir, porque nós cristãos, nós que temos Jesus como único Salvador, nós iremos derrotá-los. O anticristo e inclusive vocês. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.